Para todo o fluxo, existem diferentes tipos de atividades que vão compor cada um dos touchpoints que a gente precisa realizar. Isso é muito claro, muito simples, e aí é que começa a entrar um pouquinho de complexidade. Por quê? Porque esses touchpoints são quase infinitos. Tem mercados onde eu possuo um fórum que eu consigo prospectar. Outros mercados existem redes sociais específicas, e por aí vai. Tudo depende de personalização. Quais são os melhores canais para encontrar as suas personas, ou a sua persona, o seu ICP, o seu Ideal Customer Profile. Então, onde você consegue encontrá-lo, conectar com ele, e a partir do momento que você conectou, qual a melhor maneira de continuar engajando ele. Existem leads, por exemplo, que depois que já fizeram uma conexão, fizeram uma reunião, eles são super tranquilos de continuar trocando o WhatsApp, que é uma facilidade que a tecnologia trouxe para a gente nos últimos anos. Outros leads preferem manter um relacionamento mais formal, falando ainda por um Skype ou até mesmo só por e-mail. Dentro dessa lógica, a gente precisa entender como realizar cada uma dessas tarefas. As mais padronizadas que a gente vai acabar falando agora, nesse momento, elas são e-mail, social, call, LinkedIn, WhatsApp e mais alguns outros. Então aqui a gente já diferencia um pouquinho o social do seu WhatsApp e a gente vai tratar de social como, sei lá, Twitter, Facebook, alguma rede social real ali onde você vai trabalhar em contato direto com seus leads. No final das contas, existem muitas outras coisas que podem ser feitas. Uma delas, e aí assim, alguns exemplos externos. Nos Estados Unidos é muito comum o pessoal falar de caixa de voz, o famoso voicemail, né? Então assim, eu terminei de fazer uma ligação, ela caiu na sua caixa de mensagens. Então eu vou deixar uma mensagem de voz para você, que aqui no Brasil é a famosa caixa postal. Aqui não é tão efetivo quanto é lá nos Estados Unidos. Isso daí é uma coisa que é muito clara. Pouquíssima gente realmente aciona a caixa postal, pouquíssima gente escuta a caixa postal. Então, a não ser em alguns modelos mais enterprise, onde, por exemplo, um executivo ele é de uma empresa ou ele está acostumado a negociar com americanos e o pessoal já está acostumado com isso, ele entra nessa lógica, é muito difícil de você trabalhar com voicemail aqui no Brasil. Um outro, modelos enterprise muito fortes, onde toda a comunicação é extremamente personalizada, eles são muito, mas muito mais complexos de se conseguir uma conexão por outbound, por exemplo. Em alguns casos, a gente tem visto modelos e testes muito, mas muito bons com cartas redigidas à mão. Então, manda uma carta via correio mesmo, direto para o cara, vai cair na mesa dele. A chance de abrir o open rate, né, é de praticamente 100% em todos os casos. E aí você aumenta um pouquinho o atrito para ele te responder, porque você tem que deixar um e-mail ou alguma coisa ali no tipo, ou você pode tentar facilitar. Você manda a carta, você tem uma noção de quando a carta vai chegar, você dispara um e-mail naquele dia, um dia depois ou um dia antes, tentando conseguir a resposta. Então o lead vai ali, procura e te responde rapidamente. Se você conseguir despertar a vontade nele da maneira correta, isso vai acontecer. Então assim, no final das contas, nós temos diversos tipos de atividades e você tem que pensar exatamente em quais funcionam para o seu cenário e como elas funcionam. Em alguns casos, eu vou mesclar tarefas, por exemplo, como e-mail e telefone, e vai fazer sentido eu ligar para o cara, não conseguir conectar, eu mando um e-mail avisando que eu liguei anteriormente. Ou o contrário, eu mando um e-mail e quando eu ligo eu falo, cara, manda um e-mail, tá no seu inbox, aí você viu, e por aí vai, porque é uma maneira de quebrar gelo e demonstrar familiaridade, que eu já conheço ele, eu já pesquisei ele e todo o restante. Tudo isso depende de muita coisa. Você vai pensar bem para construir seu processo de sales engagement em cada etapa em como ela deve funcionar. E nem sempre a estrutura dela é fechada. Igual eu falei, se tem um lead que prefere falar via WhatsApp, depois que você enviou a proposta e tem outro que prefere falar via Skype, como que você vai fazer para isso ser acompanhado? E como que você vai personalizar cada tipo de touchpoint? Então, no final, você só tem que pensar, especialmente você como gestor ou vendedor, qual a melhor maneira de mapear que tudo está sendo feito. Então, independente da personalização necessária, da customização necessária para cada lead, como você garante que aquilo que o seu time realiza, ele é visível, ele é transparente e mais do que isso, ele é mensurável no final das contas. Por quê? Porque se meu time realiza 12 touchpoints via WhatsApp, nem sempre e dificilmente um CRM está integrado ao WhatsApp.
Dificilmente, quando ele conecta para o Skype, faz as calls todas por Skype e o lead ele gosta de conversar para o Skype, eu consigo ter um feedback de que aquilo aconteceu. E aí o processo de sales engagement ele se torna um pouquinho mais trabalhoso, mas em compensação isso ocorre em menor volume, porque eu estou lidando com os leads que já estão lá na outra ponta do meu funil, quase se tornando clientes. Ficou claro? Então tá ótimo. Vamos para o próximo passo.